escolher qual que seria o tema que você, o formato, né? Vocês preferem as aulas mais densas, mais longas, ou esses vídeos mais curtos, assim, mais específicos para diferentes temas abordados dentro da aula? Mais curtos, né? Legal. Certo. A gente pode manter esse modelo de aula sincronizada para tirar dúvidas, né? E fazer uma aula mais curta, mas também aproveitar o momento para tirar dúvidas. Certo. A gente tá intercalando, é que tem alguns temas que, de fato, eles ficam um pouco mais densos, e a gente gosta de trazer vários exemplos para deixar o conteúdo bem claro, né? Mas tem alguns tópicos que são mais técnicos, né? Que, procura o artigo assim, utiliza essa estratégia, né? E fica mais fácil, assim, para reproduzir os vídeos curtos. Mas, vamos dar início, Raça, porque aí acho que o pessoal vai ter acesso depois também, né? Beleza. Bom, para não ficar longo, né? Exatamente. Bom, pessoal, então, boa tarde aí para todo mundo, né? A gente está iniciando aí essa aula de forma remota, mais uma vez, e aí a gente está entrando já na aula, ou quinta aula, digamos assim, né? Algumas foram não sincronizadas, outras sincronizadas, e hoje a gente resolveu fazer sincronizada justamente pelo fato de acreditar que é um tema muito importante, né? E que muitos de vocês aí, durante a graduação, seja em educação física ou fisioterapia, que a maioria acho que tem alguém da nutrição também, se eu não me engano, vocês conseguem utilizar essa ideia da disciplina, né, em futuras disciplinas, e no desenvolvimento do TCC, né, e aí existem, né, grandes oportunidades aí para vocês para continuar a formação, fazendo um mestrado, o mesmo doutorado, né? Então essa disciplina traz essa abordagem inicial, e aí, de fato, né, hoje a gente vai trabalhar um tema que é escolhendo o tema do projeto de pesquisa, né, que geralmente muitos alunos acabam já vindo com uma ideia de casa, eu penso em trabalhar com isso, mas eles não têm uma ideia muito organizada. Então a gente vai traçar algumas indicativos, né, dar algumas sugestões hoje para vocês, tá? Depois trabalhar em cima do problema em si, né, tanto do problema geral como um problema específico da pesquisa, justificativa e a hipótese, né, que um trabalho precisa ter sempre. Tá? Então, vocês podem ter reparado que alguns dos artigos que vocês fizeram na tarefas anteriores, né, não tinham hipótese. E aí, justamente pelo fato, né, da qualidade da revista, né, muitas revistas nem pedem, né, então isso acaba gerando, às vezes, algumas incoerências dentro do trabalho. Então, a hipótese ajuda a manter o trabalho focado naquilo que você está investigando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Bom, então, entrando na questão, né, de como a gente vai determinar um tema para a nossa aula, ou para o nosso projeto de pesquisa, tá? Que aí pode ser lá direcionado para o TCC ou para o mestrado lá na frente. Então, assim, geralmente a gente precisa pensar especificamente, né, o que eu vou fazer que vai contribuir para a sociedade, né? Parece uma pergunta muito ampla, né? O salvador da pátria. Não é isso, mas é uma coisa dentro da área especificamente, claro, né? Então, o que será que as pessoas estão precisando, né? O que será que como que a gente pode ajudar as pessoas que a gente enxerga? Será que tem alguém que tem alguma comorbidade, será que o exercício pode ajudar, né? Será que é uma doença mental?
Será que é uma questão da obesidade, mas ele tem obesidade, mas ele tem uma limitação de movimento porque tem problema no joelho, né? Será que é a criança obesa dentro da escola, né? Quais são os problemas que a gente identifica? Hoje a gente tem esse problema muito sério, né? Que é a questão da pandemia, né? Como que será que a gente pode usar a nossa área, nosso conhecimento dentro da educação física, né? Dentro de cada um dentro da sua área, para resolver esse problema? Né? Então, geralmente as pessoas falam assim, eu quero trabalhar com basquete, eu quero trabalhar com natação, eu quero trabalhar com musculação. Mas aí, pensa numa coisa que quer trabalhar e depois, como que esse querer trabalhar, no final, vai resultar numa contribuição para alguém da população? Entendeu? Então, assim, aí esse problema de aplicação do projeto, né, de reverter o que você quer para um problema, geralmente acaba, às vezes, ficando difícil, até gerando uma dificuldade dos alunos, assim, de fazer essa transposição, né? Então, a gente sempre recomenda de vocês pensarem primeiro no problema, o que vocês querem ajudar, o que vocês querem resolver. Eu quero melhorar o desempenho, porque o desempenho daquele atleta de basquete é ruim, né? Eu quero melhorar a corrida, a força daquele atleta de CrossFit. Então, qual o problema? Então, ele está fraco? Não, ele tem um problema articular, ele tem um problema mental. Então, assim, acho que tendo isso muito claro, a gente consegue propor os próximos passos, tá? E aí outro ponto importante é será que é possível solucionar esse problema? Né? Então, assim, será que a gente consegue solucionar o problema da pandemia com a atividade física? Bom, talvez a gente não consiga solucionar, mas talvez a gente consiga amenizar o problema, né? Então, talvez a gente não consiga curar o vírus, mas talvez a gente consiga diminuir os problemas de saúde mental, né, causado pelo sedentarismo elevado, né, o fato de ficar muito dentro de casa, né? Então, será que a gente pode reverter esse problema com atividade física, né? Então, pensando nesse problema, né, definindo, vai ajudar a gente escolher ou guiar o nosso projeto de pesquisa, tá? Então, em linhas gerais, o projeto de pesquisa ele precisa vir, né, quase invariavelmente com uma ideia inovadora. Se você repetir algo que já existe, né, ele fica um plágio, né? Ele fica um pouco sem um motivo, né? Então, para a gente gerar um conhecimento novo, né, ele precisa, né, fazer uma pesquisa, ele necessariamente precisa ser algo novo. Em alguns casos, né, o conhecimento precisa ser replicado, né? Então, por exemplo, alguém desenvolveu um projeto de pesquisa com crianças obesas, por exemplo, mas testou 5 crianças obesas. Aí você fala assim, não, quero fazer um projeto maior, é o mesmo tema, a mesma coisa, mas uma forma mais robusta, com 200 crianças obesas, né? Aí a novidade é fazer com um número maior de pessoas, né? Então, sempre tem que ter um diferencial, né, que justifique o projeto de pesquisa, né? Tem a questão da abrangência, né? Então, assim, não dá para a gente querer solucionar o problema da obesidade ou da inatividade física com um projeto de TCC, né? Então, a gente precisa, quanto mais específico, né, melhor. Então, você pode delimitar ali a idade, né, a população específica, né, como que, de fato, para quem que você está determinando, né, ou, de repente, por qual período, né? Então, é muito importante a gente ter isso bem definido, bem especificado. Tá? Aplicação prática, né? Geralmente as pessoas pensam em algo que precisa de fato ser transposto, né, para a atuação profissional em si, né? Então eu quero lá de fato melhorar. Quase invariavelmente as pessoas pensam dessa forma. Mas existem, né, muitos laboratórios e muitas outras formas que a gente pensa
em um produto teórico, né? Então, ou um desenvolvimento de uma pesquisa básica, né? Então, com modelos animais, com células, né? Isso talvez não vai reverter diretamente num projeto, numa atuação prática, né? Você colocar os ratinhos para nadar com peso no rabo, para nadar mais pesado, enfim. A princípio você pensa que isso não tem muita aplicação prática. Mas, por outro lado, quando você entende, né, os mecanismos de ação de um estresse induzido pelo esforço aquático, e aí você consegue, no futuro, né, pensar em projetos que vá de forma a aplicar aquele conhecimento, né? Então, mesmo que não seja prático diretamente, indiretamente ele vai induzir uma melhora para um determinado problema, certo? Então, escolhendo o tema do projeto de pesquisa, né? Então, como que a gente consegue pensar ou solucionar, né? Um fato, né, bem importante que a gente deve considerar, sem dúvida, é o nosso próprio conhecimento. Então, por exemplo, tem uma pessoa lá que fez ginástica rítmica a vida toda, né, cresceu e sabe dos benefícios, e aí depois ela vai querer trabalhar com basquete, né? Então, assim, ela vai demandar um conhecimento mais profundo do basquete para conseguir estabelecer um projeto de pesquisa mais. Então, é claro que a experiência prévia ajuda e deve ajudar, né? O problema é quando essa experiência prévia gera um comportamento de um senso, né, comum. Eu sei porque eu apliquei. Então é a mesma que velho dilema, né, aqueles ex-jogadores de futebol que passaram anos de treino e depois, quando eles se tornam, né, se aposentam, querem abrir uma escolinha de futebol e aplicar a experiência prévia. É óbvio que muita experiência pode ser aproveitada, mas não é tudo, né? O conhecimento anda, avança, existem várias tecnologias ou metodologias, né? As pessoas são diferentes, as circunstâncias são diferentes, então a experiência prévia ajuda, mas não é tudo, com certeza. A gente tem que pensar que o projeto de pesquisa vai estar sempre expandindo o conhecimento, né? Então, como eu comentei anteriormente, né? Então, de repente, você sabe de alguma coisa que, né? Por exemplo, Pilates contribui para mulheres obesas. Será que ele também contribui para mulheres magras, por exemplo? Será que ele também contribui para homens obesos? Né? Então, às vezes você pega o mesmo conhecimento e tenta aplicar em uma outra população, né? Então você expande, né? Expande a abrangência daquele trabalho, mas de forma específica. Né? A gente falou um pouquinho lá em aulas anteriores sobre, né, o raciocínio dedutivo, indutivo, né? Então seria essa questão de repente a gente fazer uma breve associação, né? E aí, quando a gente transpõe esse conhecimento, essa informação, né, de uma realidade para outra, né, você passa a pensar, talvez induzir, né, uma forma. Então, se aquele fez bem, se aquela forma de treinamento fez bem para aquele grupo de pessoas, será que para esse grupo que é muito parecido também, será que vai fazer bem? Né? Então, nesse sentido, né, que a gente está transpondo a informação, a gente está tentando expandir o conhecimento, que também é uma forma de escolher o tema de projeto, né, de aproveitar o que já tem e buscar transpor isso para uma outra realidade. Né? Sem dúvida, né, explorar os temas lendo, conversando, né, pesquisando sobre novas tendências do mercado, né, indo para eventos científicos, acadêmicos, né, conversando com professores. Então, você leva lá o seu conhecimento prévio. Professor, eu fiz musculação minha vida inteira, e agora eu estou vendo que a musculação parece também... será que beneficia também pessoas com cadeirantes, né, com deficiência física? Como será que eu posso adaptar esse meu exercício para um cadeirante? Ou será que para um
uma pessoa que tem um problema específico, né? Então, essas conversas, né, esse tete a tete, né, isso é muito importante, né? Porque às vezes o professor tem uma ideia que combina com a sua experiência, combina, né? E aí você consegue ter um tema bastante interessante, né? Mas sem dúvida, né, explorar, né? Ter esse olhar curioso, assim, de olhar para a sociedade, olhar para a realidade, né? E ver o que você acha que você pode contribuir, né? Às vezes a gente pensa em coisas super. Eu lembro que eu queria, na minha época da graduação, lembro que o meu primeiro tema assim, de projeto de pesquisa foi. Queria induzir as pessoas a fazerem exercício para, né, curar cardiopatias, né? Então, eu achava que aquilo era uma ideia sensacional, e, enfim, estou falando muitos anos atrás, né, 15 anos atrás, mas eu achava que aquilo era uma tendência do mercado, né, muito importante e podia ganhar muito dinheiro com isso. Eu tinha essa ideia, né. Então, assim, ter esse olhar curioso, olhar para os problemas da sociedade, né, tentar transpor o que a gente está vendo, está conhecendo, né, e será que isso realmente funciona? Né, acho que a experiência prática, ela vem muito nesse sentido, assim, né? Às vezes você está lendo lá um blog ou alguma coisa, que a pessoa está falando uma coisa, você fala assim, eu não acredito nisso, não. Eu acho que, para mim, as coisas funcionam diferente. Quando eu faço esse exercício, o músculo que eu sinto é outro, não é esse que ele está falando. Será que eu estou fazendo alguma coisa diferente ou será que ele está fazendo uma análise errada? Então, esse olhar crítico, né, ele induz novos conhecimentos, né? Então é importante a gente transpor isso, não aceitar tudo que falam para a gente, né? Desafiar mesmo o conhecimento. Para isso, você acha que você tem motivos para ser desafiado, né? Então, acho que é por aí que a gente tem que pensar, né? Então, aquilo que eu já comentei, será que esse tipo de conhecimento ele consegue se aplicar para todos, né? Será que o exercício aeróbio, né, contínuo, ele faz bem para todo mundo? Será que tem alguém que não gosta desse trabalho, desse tipo de... Será que o metabolismo funciona diferente, né? Será que se eu fizer esse exercício no calor, ele vai ter os mesmos respostas fisiológicas, né? Então, transpor, né, esse tipo de conhecimento que já tem, né, aproveitar o que já tem para projetar, para expandir, né, acho que isso é, sem dúvida, importante para quando a gente está elaborando o projeto, tá? Então, aqui, assim, então, um breve resumo, né, então, assim, existe algo para a gente aprimorar, para resolver, para mudar, né, que tem que ser alterado, pessoas estão acostumadas a fazer de um jeito e é melhor a gente fazer de outro, fazer mais eficiente, né? Você faz mais rápido, né? E tem benefícios melhores, né? Será que é mais econômico? Às vezes é exatamente a mesma coisa, só que poupa dinheiro, né? Então, essas questões, né? A gente deve fazer a gente pensar justamente para vir com novas ideias, né? Então é um momento muito importante. E aí é curioso, porque muitas vezes, às vezes você tem professores mais antigos que estão mais acostumados de pensar de uma determinada forma e não contribuem muito para essa questão da criatividade, sabe? A gente tem uma formação, mais uma vez, eu já falei isso para vocês, que os professores, ou quase que invariavelmente, né, existe muito essa questão de reproduzir o conhecimento. Né? Então, o projeto de pesquisa, né, ele deve justamente criar novas formas, né, usar da criatividade, né, para contribuir para a sociedade, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Raças, quer fazer adicionar alguma coisa, algum comentário? Não, eu acredito assim que ficou bem claro aí que todo mundo precisa, né, sair um pouquinho, pensar um pouco sobre o tema de pesquisa e levar em conta vários aspectos, como você mesmo falou. Então,
né, eu até perguntei aqui pro pessoal, né, olha, tem algum tema, né, alguém já pensou no tema? Alguns já comentaram aqui, por exemplo, a iniciação esportiva, esporte de rendimento, né, a influência da maturação biológica, iniciação esportiva. Então, quer dizer, você começa aí, né, provavelmente eles devem ter, né, o Iago ou o Lucas, né, eles devem ter alguma relação prática, né, de repente já são praticar esportes, né, eu tenho uma afinidade, mas a partir dessa temática geral, né, desse contexto mais amplo, né, começar a pensar, tá, mas beleza, na iniciação esportiva, né, vamos pensar assim, o que específico, né, tá precisando ser aprimorado, que pode colaborar, né, com a atuação profissional, né, então, ou, né, por exemplo, melhorar o desempenho dos alunos, né, dos atletas, enfim, eu acho que é basicamente isso. Então, é importante, né, e eu até vou aproveitar essa fala, estimular, coloquem aqui, né, o que vocês estão pensando, né, mesmo que não seja algo assim, ninguém está falando de algo definitivo, essa é uma proposta assim, para que a partir do que vocês estão falando para nós, a gente utilize como exemplos, né, e aí vai clareando na cabeça de vocês algumas propostas. A gente tem um grupo aqui bastante interessado na área esportiva, então, quer dizer, né, a gente pode falar um pouco usando um pouco sistemas, né, enfim, mas só para, né, chamar um pouco a atenção nesse sentido. Tá, legal. Não, acho que né, sem dúvida, essa experiência prévia, como eu comentei, ela é essencial, né, essencial nesse olhar, assim, mais crítico, né, justamente porque você tem a experiência, né. Mas, pessoal, uma coisa que a gente não pode deixar de enfatizar, né, não tem como a gente fazer um projeto de qualidade sem a gente conhecer sobre aquele assunto, né, então, hoje, você tem várias formas de conhecer sobre o assunto, né, você pode assistir vídeos, você pode, né, ver, no YouTube, mas o artigo científico, né, que está ali, ele essencialmente trazendo a informação da novidade, ele é leitura, né, então a gente tem encontra, né, quase que invariavelmente, quase todos os anos, alunos que não foram treinados, né, educados para uma grande demanda de leitura. E aí, quando a gente chega na graduação, a gente pede para ler um texto de 10 páginas, o pessoal abre o olho, assim, arregala, né? Nossa, tudo isso, né? Então, é uma realidade, né, gente? A gente precisa mudar isso, né? E se você quiser fazer um projeto de pesquisa adequado, lendo, né? E lendo muito, o projeto vai ficar melhor, não tem como. Isso porque é óbvio, você lendo, você vai vendo como ele se aplica em diferentes formatos, como o futebol beneficia diferentes populações, né? Quais são os mecanismos, né? O que acontece na fisiologia, que consegue transferir para populações clínicas, enfim, né? Então a leitura ela é essencial, né? Deixa eu só fazer um parênteses, e uma coisa que aconteceu comigo, assim, na época da graduação, eu estudava junto com outro amigo, né, e aí ele toda hora ele vinha, assim, a gente estava justamente pensando nas ideias, né, e ele chegava assim, vamos fazer sobre isso. Eu, caramba, que ideia legal. Daí daqui a pouco ele, vamos fazer sobre esse aqui também. Eu, pô, legal também. Aí eu fiquei, uma hora eu perguntei, cara, de onde é que se tira tanta ideia, meu? Fiquei assim, impressionado, toda hora tu traz uma ideia nova, uma mais legal que a outra e tal. Ele falou, cara, eu leio, meu. E aí eu me dei conta que eu ficava tentando imaginar um problema e não, assim, observando o que tinha, por exemplo, você não consegue pegar e resolver um problema da vida real, né? Se você não tem noção o que já está sendo feito para tentar solucionar aqueles problemas da vida real, porque provavelmente a primeira ideia vai ser uma coisa muito parecida com uma coisa meio óbvia, assim, né? Porque como a gente não tem tanta experiência no começo, né, a gente vai propor coisas muito óbvias, muito simplistas. E aí, quando você começa a ler os trabalhos, você já sai da onde eles pararam, né? Então,
Já viu, o cara já, por exemplo, propôs, né, um método de monitoramento de carga no treinamento para crianças. Então, quer dizer, eu já vou saber quais foram os métodos, quais são as estratégias que mais se aplicam, né? Se já teve alguém que já testou alguma coisa, né? Enfim, aí você vai partir dali, você já sai na frente. Agora, se você tentar sair do zero ou sair da tua experiência prática direto no tema de pesquisa, dificilmente vai ser algo assim que chame atenção ou que seja relevante para a atuação, né? Salvo exceções, né? Bom, avançando aqui então, né, pessoal, essa reflexão em cima do problema, né, esse ficar pensando, né, como o Hassan colocou, ele ajuda a guiar, né, mas a leitura, sem dúvida, ajuda a direcionar e te monitorar os caminhos, tá? Então, como a gente já falou, a importância de ser específico, né, então tomar cuidado para não ficar uma coisa muito abrangente. Então, eu quero verificar o alongamento, né, o alongamento do quadríceps para o chute de longa distância, para a acurácia do chute de longa distância, por exemplo, em jovens atletas. Pronto, tá bem específico, né, bem claro. Aí depois a gente vai olhar para a questão da viabilidade. Então, essa viabilidade, né, justamente vai nesse contexto específico. Se você quiser olhar para dentro do cérebro de uma pessoa durante o chute de futebol, será que isso é viável, né? Será que existem técnicas que fazem essa análise, né? O que é mais próximo para será que custa caro, né? Então tem que ser pensado também na viabilidade. Eu gosto de projetos audaciosos, eu gosto de projetos que questionam muito assim esse conhecimento comum, né? Acho que isso avança bastante o conhecimento da nossa área, mas às vezes não é viável, né? Então essa é a questão. Mas também você pode tornar viável, né? Conversa com um, conversa com outro, pede ajuda dessa, manda e-mail para outro, fala com um cara lá na Inglaterra, fala com um cara no Brasil, enfim, bate, vai até conseguir viabilizar, né, esse projeto, né? E por fim, né, pessoal, a questão que eu acho que é muito importante é a contribuição do seu projeto, né? Então isso é interessante porque assim a gente por exemplo, a gente está sempre buscando financiamento, né? Então, financiamento para manter o laboratório, para manter os alunos com bolsa, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com temas que a sociedade não tem muito interesse, né? A gente fica com pouco recurso. E aí, pouco recurso, de repente é até interessante. Só que você não está contribuindo muito. Então, para que serve aquele conhecimento? Né? Para que serve usar o laser que ajuda na recuperação de um esquiador? Né? No Brasil nem tem esquiador, né? Então, será que tem talvez surfista lá em Natal, né? Tem esses todos surfistas bem conhecidos. Enfim, aí já muda. Então, pensar como que você vai contribuir, né? Isso é uma estratégia interessante, porque quando você tem algo que você consegue ver que aquilo vai contribuir, que vai beneficiar, que as pessoas vão aproveitar daquele conhecimento, né? Então, isso é muito gratificante, né? Isso aumenta a sua motivação, as pessoas ficam mais motivadas, né? Gera um, um, um círculo, né? De favorável, né? Por exemplo, a questão do pessoas com AIDS, né? HIV positivo, né? Tem um grupo, né? Aqui do departamento, o professor liderado pelo professor Paulo, né? Que eles fazem um trabalho com, né, exercício físico com essa população e tal. Então a pessoa tem, né, uma deficiência, uma doença bastante severa,
e aí você tem uma possibilidade de reverter, né, os sintomas, no sentido de aumentar a imunidade através do exercício, né? Então, assim, é uma importância, né, uma contribuição, assim, para essa população muito, muito significativa, né? Então, isso estimula, né, isso gera algo bastante favorável, tá? Bom, um ponto que a gente sempre chama atenção, né, é a questão do olhar investigativo, não é de torcedor, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Geralmente, o cara gosta tanto da modalidade, eu gosto tanto de futebol, que eu vou fazer um projeto de futebol e mostrar que o futebol é bom para quem é cardiopata, gera toda aquela, né? Ótimo, toda aquela empolgação. E aí, quando ele começa a fazer o projeto, né, e vê que coleta os dados, aí ele vê que o projeto, assim, o benefício às vezes não é tanto, ou é igual fazer uma caminhada, igual fazer outra que é mais simples. E aí a pessoa fica um pouco triste, não empolga tanto, aí é aquele sofrimento para terminar o projeto, né? Então, a gente precisa entender que o pesquisador, ele precisa ser considerado como um agente externo ao problema, né? Então, por exemplo, ele está lá aplicando os métodos, né? Vai aplicar um questionário, vai aplicar uma medida, vai fazer um teste de força, mas ele ali é uma pessoa técnica, que está ali apertando o cronômetro, está parando, né? Ele não pode ficar torcendo para a pessoa, vai. Não, ele precisa ter um procedimento sistematizado, né? Que ele vai repetir para todas as pessoas, né? E deu resultado ou não deu, tudo bem, ele vai lá, vai fazer o artigo que vai ser um relatório daquele conhecimento, daquela informação, né? Então, e aí isso vai gerar um artigo científico, tal, mas tirar esse olhar, assim, de torcedor, né, ele é importante para tirar o viés, né, assim, os problemas de as pessoas manipularem os dados, né? Então, isso é um problema bastante grave, não pode acontecer, né? Essa análise precisa ser sempre objetiva, né? O pesquisador, ele sempre faz análise objetiva. Mesmo que, às vezes, você pede opinião, né? Você vai falar, o que você acha disso? Você gosta ou não gosta? Você gosta ou não gosta? Aí a pessoa vai lá responder subjetivamente. Ah, eu gosto. Ah, eu não gosto. Beleza. Aí você vai falar, 60% fala que não gosta e 40% fala que gosta. Então, você fez uma análise objetiva dessa informação, né? Então, isso é muito importante, tá? Bom, então, quando eu defini o tema, né? Então, o tema geralmente é algo um pouco mais, mais afirmativo. Você vai pensar, por exemplo, um tema que a gente está pensando assim, atividade física e ansiedade, né? Então, então, o problema em si seria a ansiedade, né? O transtorno de ansiedade das pessoas, problema geral. E aí, o problema específico, assim, o tema seria quase uma afirmação, né? Seria a questão atividade física e ansiedade, né? E o problema da pesquisa, geralmente, então, reparem a diferença, né? Uma coisa é o problema geral, o problema da população. Quando a gente fala do problema da pesquisa em si, geralmente a gente está pensando em uma forma de pergunta. Então, por exemplo, será que a atividade física beneficia jovens universitários com transtorno de ansiedade? Reparem, né, que eu formulei uma pergunta, né, que é em cima do tema, atividade física e ansiedade, né? Mas eu estou perguntando, será que a atividade física vai contribuir, né, para quem tem problema de ansiedade, para aquelas pessoas universitárias que têm problema de ansiedade? Então, assim, quando a gente consegue criar essa pergunta bem clara, então eu convido vocês, pensa no que você está querendo estudar agora, que o pessoal está falando do né, do iniciação esportiva, né, diferentes modalidades esportivas, ou especialização precoce, né, do esporte, como
como que você geraria uma pergunta em cima disso, né? Será que a iniciação esportiva para meninas no futebol beneficia a habilidade motora, né, em idades adultas, por exemplo? Enfim, né? Mas sempre pensar do problema da pesquisa no formato de pergunta, tá? Bom, um outro ponto, né, importante que eu já falei um pouco, né, mas é como beneficia, né, como que esse projeto vai contribuir para a sociedade. Então, a justificativa, ela vem nesse sentido, assim, né? Então, por que estudar né, a iniciação esportiva é importante? Por que é importante? Entendeu? Por que ele contribui, né, para as crianças? Por que Então, assim, esse é um tópico que geralmente você encontra dentro de um artigo científico, a justificativa você encontra dentro da introdução, né? Você tem que deixar isso muito claro, porque para justificar a realização do trabalho, né? Então, quando você enfatiza muito o problema de ansiedade, ele acomete em 60% da população, ele, principalmente nessa faixa etária, né, tem sido aumentado com estresse da sociedade, baixa busca por emprego, enfim, você começa a gerar enfatizar o problema, por outro lado, você consegue, bom, tem um problema desse tamanho, um problema enorme para a sociedade. Aí eu tenho uma coisa alternativa aqui, que é atividade física, que é de graça, que faz bem, não só para ansiedade, mas também faz bem para controle do peso corporal, faz bem para controle de, sei lá, do estresse, blá, blá, blá. Enfim, a justificativa vai justamente trazer, né, ou enfatizar por que é tão importante o seu trabalho, né? Então, você pode ter, então, ou dentro da introdução, que é o que é geralmente feito nos artigos científicos, mas existem alguns modelos, alguns cursos que o TCC pede um tópico separado, só a justificativa. Que aí você faz ali 1 ou 2 parágrafos, né, abordando esses benefícios de como esse projeto vai beneficiar especificamente, né? Ele vai abranger mais gente, ele vai ser mais eficiente, ele vai ser mais econômico, enfim, né? Enfatizar todos os aspectos para seu projeto ficar mais interessante, tá? Então, aí os objetivos, né? Aí os objetivos são mais simples no sentido, né, de o que você pretende investigar, né? Então, geralmente deve ser iniciado com um verbo, né? Então, investigar, verificar os efeitos da prática de atividade física, verificar a manipulação da coluna vertebral após dor lombar crônica ou aguda, enfim, né? Sempre bem específico. Aí você, mais uma vez, né? O exemplo. Verificar os efeitos do treinamento com pesos na gordura corporal de mulheres idosas em menopausa, né? Então, você tem uma coisa bem específica, bem delimitada, né? Você pode colocar, verificar o efeito de treinamento com peso, né? O efeito de 8 semanas de treinamento com peso, né? Ou mulheres idosas em menopausa, aí você pode colocar talvez a faixa etária também, né? A gente pode falar da gordura corporal, da gordura localizada intraabdominal, né? Você pode sempre dar para especificar mais, né? E aí quando você especifica, geralmente é quando você tem a novidade do seu trabalho. Tá? Bom, e aí, quando você faz o objetivo, você olha para a hipótese, né? Então, a hipótese, ela vai justamente projetar o que você acha que vai acontecer. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui atrás, né? Então, o que será que eu acho que vai acontecer quando as mulheres em menopausa fazerem esse treinamento com peso? Então você vai escrever. Hipotetiza-se que o treinamento com peso vai diminuir
a gordura corporal total. Então, quando você cria a sua hipótese, fala, vai diminuir a gordura corporal, né? Aí isso vai lá na frente, ou digo, não, desculpa, não lá na frente, mas quando você formula a sua hipótese, ela deve vir logo depois do seu objetivo. Então, você coloca o seu objetivo e logo embaixo você coloca a hipótese, que é o que você espera que vai acontecer. E, geralmente, nesse momento, a hipótese vai te ajuda a direcionar o seu trabalho, tá? Raça, quer contribuir com alguma coisa? Eu queria fazer um comentário a respeito da hipótese, né? Então, por exemplo, como você falou bem, né, a gente não é torcedor, né? Na hora de a gente fazer uma hipótese, isso tem que ficar claro que você não vai colocar o que você acha só o que vai acontecer, mas é o que você conclui a partir do que a gente tem na literatura. Então, por exemplo, né, se você gostaria que o treinamento de força, por exemplo, tempo de intervalo no treinamento de força e hipertrofia, né? Então, quer dizer, quando você faz lá o treinamento de intervalo mais curto, você sente queimar mais, então você acredita que vai ter aquele resultado futuro lá de ter mais hipertrofia, né? Então, isso é uma coisa que você pode partir desse conhecimento, mas o ideal é que você veja na literatura. Bom, o que base que pode me dar para eu afirmar que vai ter efeito positivo ou vai ter efeito negativo o intervalo mais curto sobre a hipertrofia? Então, quer dizer, aí vai ter um artigo que vai dizer assim, olha, quando você faz intervalo mais curto, tem mais hormônios, né, hipertróficos, né, hormônios de crescimento, testosterona. Bom, esses hormônios, eles me ajudam a construir músculo. Então, eu imagino que, né, aí eu hipotetizo que, considerando isso, se o treinamento de força foi feito em intervalo curto, longo prazo, o intervalo mais curto vai ter mais benefício do que o intervalo mais longo. Então, quer dizer, você criou uma hipótese, né, pautado no que na literatura tem trazendo. Você tem alguns indícios que vão te mostrar naquela direção, né? Então, sempre pensar nisso, né? Então, tentar formular a sua hipótese embasado em evidências que te dão um mínimo de noção, de embasamento, né, para aquela direção que você vai hipotetizar, né? Às vezes você não gosta muito do intervalo curto, você vai falar, não, intervalo longo é o que tem mais, que eu acho que vai ser. Aí você vê na literatura, está tudo apontando o contrário, a não ser que você tenha ali uma argumentação que te leve a questionar aqueles resultados. E aí você pode, né, construir uma hipótese divergente do que está na literatura, é uma coisa nesse sentido. Certo. Aí, no final do trabalho, né, aquela hipótese, ela vai ser confirmada. Não, o treinamento de pesos, ele melhora ou diminui a gordura corporal de mulheres em menopausa. Ou às vezes não confirma. Mas não, esse treino foi muito curto, vou precisar de mais tempo, né? Então, a hipótese, ela ajuda também a guiar, assim, porque às vezes o que acontece é você cria um projeto, né, coleta dados, tudo, e aí no meio do projeto você começa a ver outra coisa, né, que tem uma outra variável que está influenciando, de repente funciona mais em homem ou em mulher, mas você não estava prevendo isso, enfim, né, então assim, a hipótese, ela ajuda você a manter focado no seu trabalho. Então você vai lá, tem a sua hipótese, vai lá e testa a sua hipótese. Se não for confirmada, né, não significa que a sua pesquisa não está válida. Muito pelo contrário. Ela mostra o seu trabalho, né? Você não é torcedor, você é o investigador. Você vai olhar e falar assim, bom, para essa duração, para esse método que eu criei, que foi feito para essa população, não melhora a porcentagem de gordura. Ponto. Então, o fato de você indicar que não melhora, ele é um conhecimento, né? Ele fala assim, bom, eu já sei que não melhora com essa. Então, a partir desse conhecimento, você vai gerar uma nova hipótese.
Ah, então eu preciso mexer no tempo de duração? Ou será que esse treino eu preciso, né, diminuir o intervalo entre as séries, igual o Hassan sugeriu? Né? Então, assim, quando você não encontra o resultado que você deseja, as pessoas ficam tristes, né? A gente olha os alunos lá, a pessoa chega até a chorar, né? Não, mas eu tinha certeza que funcionava, enfim. Não, mas não é esse caso. Aí você tem que ter esse olhar, né, de pesquisador, né? Então, beleza, não funciona. Tá aqui o resultado, tá aqui bem claro. Então aí agora vai gerar uma nova hipótese, um novo trabalho para ser testado, né? Um outro aluno, ou você mesmo, agora eu vou testar de outra forma, né? Mas uma coisa que a gente estava comentando, acho que é muito importante, né? Toda a boa introdução que vai tratar do problema lá em cima do que a gente falou anteriormente, ela vai ajudar a conduzir o leitor à hipótese. Então, que nem o Hassan estava falando, já se sabe que a diminuição do intervalo gera aumento da produção de hormônios de crescimento, e geralmente se sabe que o hormônio de crescimento induz aí o maior aumento da hipertrofia muscular. Ponto. Né? Dessa forma, né? Então, assim, você vai usando conhecimento prévio, quando você chega lá, você fala, então o objetivo do estudo é esse. Aí você vira e hipotetiza em cima. Então, o resultado é que vai melhorar a hipertrofia com esse treino. Aí fica fácil, né? Assim, essa comunicação entre a hipótese e a introdução. A introdução te ajudou a chegar nessa hipótese, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Não é fácil de fazer, porque, né, envolve treino, né? Envolve testar, ler, escrever, reescrever, mas é uma realidade, tá? Bom, pessoal, mudando um pouco agora assim de tópico, né? Então a gente falou basicamente tudo que a gente estava falando, né? Em linhas gerais, olhando para um estudo científico, né? O problema, a justificativa, os objetivos, a hipótese, ela vem geralmente dentro de uma seção do artigo científico que é a introdução, né? Então, o problema geralmente é no começo da introdução, o objetivo e a hipótese geralmente é no final, né? Então, você tem uma lógica dessa. Para um trabalho, né, de TCC, ou mesmo uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, geralmente é solicitado também uma revisão de literatura. Essa revisão de literatura, ela é uma seção dentro do seu trabalho que tem que incluir, né, alguns tópicos que ajudam a você entender, mostrar que você entende daquele tema. Né? Então, ó, por exemplo, vamos um exemplo aqui, cadê o exemplo aqui que eu tinha falado? Ó, atividade física e ansiedade, que a gente estava falando. Né? Então, esse seria o tema. Será que eu preciso falar de obesidade? Será que eu preciso falar de hipertrofia? Não, né? Preciso falar de saúde mental. Então, por exemplo, exercício físico e saúde mental. Podia ser um tópico da revisão de literatura, né? Aí, dentro desse tópico, você podia falar dos diferentes transtornos mentais e depois entrar especificamente no que é ansiedade, qual que é a incidência da ansiedade, como se desenvolve, né? O que se sabe de mecanismo, como se trata, né, a ansiedade. Isso seria um tema dentro da revisão de literatura que você teria que abordar. Aí depois, atividade física e ansiedade. O que já se sabe? Né? Então, naquela aula anterior lá que eu mostrei para vocês rapidamente como fazer um daqueles quadros, né? Então, você coloca lá, né, estudos que realizaram, né, uma intervenção de atividade física em pessoas com transtorno de ansiedade. Seria tipo o título do seu quadro. E aí no quadro você faria aquelas colunas, né? Então, primeira referência, depois você pode colocar os sujeitos, né? Que tipo de sujeito, idade, tudo. Aí depois que tipo de intervenção, se foi exercício aeróbio, HIIT, treinamento com peso. Depois o resultado, por exemplo, o que foi o resultado melhorou a ansiedade, diminuiu, enfim, né? Então, a revisão de literatura, ela ajuda a fundamentar, né, toda a informação que você tem,
A gente vai falar um pouquinho mais, o Hassan vai apresentar uns slides, uns exemplos mais nesse sentido também, tá? Bom, mas sem dúvida, né, esse tópico, ele deve ser coerente com o seu trabalho, né? Então, os tópicos que você geralmente define junto com o seu orientador para abordar dentro da revisão de literatura, né, eles são, deve ser de acordo com o assunto que você está investigando, tá? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, né, essa parte das variáveis eu vou deixar para depois, né, e eu vou passar agora a fala para o Hassan. Câmbio. Hassan. Pronto. Não, desculpa, eu estava liberando aqui o microfone. Falei sozinho aqui, depois que eu me liguei, esqueci de liberar o microfone. Não, legal, Du. Eu acho que, assim, se ficou alguma dúvida, pessoal, dessa primeira parte da aula, né, a gente vai agora, eu vou tentar detalhar agora de uma perspectiva mais, num exemplo, assim. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês, e aí, em cima do exemplo, a gente vai tentar esmiuçar isso tudo que o Eduardo acabou de apresentar, tá bom? Dá para ver minha tela, Du? Tá. Abriu aqui. Pronto, deixa eu botar no PowerPoint aqui. Pronto, então, a gente falar um pouco da parte inicial, né? Então, o Eduardo mostrou, né, que a primeira parte do trabalho, né, na logística de construção da argumentação, né, lembrando que a gente falou, né, a gente concatena, organiza uma série de argumentos, né, então, na introdução, ela geralmente contempla todos aqueles pontos, né, ela vai fazer uma contextualização geral, depois vai trazer argumentos que vão falar de uma problemática, né? E aí até chegar apresenta as justificativas e o objetivo e depois propõe algumas hipóteses. Então, eu vou passar com vocês aqui uma sequência, né? E aí eu vou mostrando para vocês esse exemplo. Esse trabalho aqui, eu já disponibilizei ele lá no SIGA-A, tá? Então, é um trabalho, eu de propósito não coloquei o tema do trabalho, né, o objetivo do trabalho, até para ver se a gente consegue evoluir e chegar nesse objetivo, né, com a apresentação do que está escrito na introdução, justamente que é uma das intenções. Então, quer dizer, se eu ler a introdução e não conseguir entender ou adivinhar qual é o objetivo, talvez não esteja tão clara essa introdução a ponto de conduzir o leitor até ela, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro parágrafo, né, a primeira parte, como eu coloquei ali, contexto geral, né? Então, ele apresenta, né, a relação entre risco e alta prevalência de excesso de peso. Então, já consigo aqui de cara imaginar que provavelmente esse trabalho ele vai lidar com pessoas com excesso de peso, né? Ou algo que está relacionado ao excesso de peso, né? Então, ali, vocês verem, ó, tá entre os 5 principais fatores de risco para mortalidade global, né? Tem uma alta prevalência, 53,8% dos brasileiros apresentam excesso de peso. Então, mostrando a importância, né? Eu não estou construindo um conhecimento que vai ser para poucas pessoas, é um conhecimento que pode, de repente, gerar um impacto, né, e atingir potencialmente essas pessoas que têm esse problema. Deixa eu só, eu vou sair daqui então tem gente pedindo para entrar. Então, eu vou voltar aqui novamente. Então, e uma outra questão que é abordada, né, é que existe uma relação, ó, nível moderado a alta aptidão cardiorrespiratória atenua ou elimina o risco de mortalidade associado a esse excesso de peso. Então, apesar do excesso de peso ser um problema, parece que tem alguma coisa, uma solução que atenua ou elimina esse problema, né? Até tem uma frase, né? Fat
but fit, né? Quer dizer, você é obeso, mas é condicionado. E esse é um termo que foi cunhado por um pesquisador que defende justamente que, às vezes, a gente está muito focado, né, em emagrecer, mas às vezes o problema não a solução não é emagrecer, mas é condicionar quem tem excesso de peso, né? Então, essa primeira parte do trabalho, a gente está, então, apresentando o contexto geral. E aí, na segunda parte, né, o trabalho ele apresenta, né, a relação entre a prática regular de exercício físico, né, como potencial, né, ferramenta para melhora da aptidão cardiorrespiratória, né? Então, já que a aptidão cardio ela é importante para reduzir os efeitos negativos do excesso de peso, então, quer dizer, só que, além disso, né, parece que tem efeitos modestos no controle do peso corporal. Então, fazer exercício de uma forma tradicional, que é o que a gente tem aqui na sequência, né, o 150 minutos, né, de forma moderada, ou 75 de intensidade vigorosa, isso tem sido demonstrado sistematicamente na literatura que melhora, né, a aptidão cardiorrespiratória, né, e aí isso, né, de novo se conecta, né, ao problema que foi apresentado lá inicialmente. Só que a problemática é essa aqui, ó, 23% da população não atinge essa recomendação. E aí, um destaque é que muitos apresentam a falta de tempo, né, como um fator relacionado a isso. Então, tem outros fatores, mas um deles é a falta de tempo. Então, né, a gente começa a refletir, tá, se isso acontece, o que poderia ser pensado, então, né, tem o treino tradicional, que é amplamente divulgado, né, mas será que tem alguma coisa alternativa a esse método, né, a essa forma de praticar exercício físico? Então, a gente vai na sequência, e aí aqui a gente recebe, né, apresentado algumas alternativas, né? Então, tem o treinamento, né, tempo eficiente, que ele surgiu, né, em contrapartida ao treinamento moderado contínuo, né? Ou seja, então, ao invés de eu pegar lá, fazer, né, 30 minutos, exercício contínuo, intensidade moderada, não, eu vou pensar uma forma que eu vou gastar menos tempo fazendo exercício, porém eu vou usar maiores intensidades, né? Então, aí surge o treinamento intervalado de alta intensidade, ou como vocês devem conhecer mais, o HIIT, né? Então, como uma forma alternativa, né? E aqui, nessa outra parte, né, a gente tem alguns contrapontos, né? Então, quer dizer, eles parecem ter benefícios similares, né? O moderado, o intervalado, né? Então, existe uma certa discussão entre qual é o melhor em relação ao outro, né, para melhora da composição corporal e aptidão cardiorrespiratória, né? Então, só que existe uma outra questão, né? Como a ideia que foi apresentada, o problema era que as pessoas não faziam aquilo, então, pensar em algo que seja fazível, né, que seja realizável, que as pessoas queiram realizar, parece ser algo que é importante de ser pensado para solucionar aquele problema. Então, é apresentada uma outra alternativa, né, que é uma alternativa que considera, né, os aspectos psicológicos, né, a percepção da pessoa. Então, e além disso, esses trabalhos, né, o treinamento intervalado, moderado, comparado ao moderado contínuo, ele sempre foi muito testado num tipo de contexto, né, que não era o ambiente laboratorial. Agora, é diferente você pegar uma pessoa e treinar num laboratório e treinar no mundo real, lá numa pista de atletismo, né, testar num ambiente onde ele tem vários fatores que estão interferindo ali e que podem impactar de maneira diferente. Então, aí nesse caso, e aí a aderência, né, que as pessoas têm a prática daquela modalidade, ela é um fator que tem que ser pensado, né? Então, no trabalho, então ele falou sobre o moderado contínuo, falou sobre treinamento intervalado, e aí agora ele como uma outra alternativa, ele fala assim, olha, tem uma teoria aí que fala que, né, a pessoa sentir desprazer durante uma sessão de exercício
isso dificulta ela querer continuar fazendo, né? E aí, quando eu... então, eu pensar um treino que faça com que a pessoa, durante o treino, consiga sentir prazer, ela é uma coisa relevante, né? Então, essa é a teoria apresentada, e na sequência eles apresentam aqui essa treino em intensidade autoselecionada, né? E aí ele fala, basicamente a pessoa seleciona a intensidade do exercício de sua preferência, né? E traz que, olha só, que essa intensidade autoselecionada, ela atinge uma intensidade moderada e vigorosa, o que, por sinal, melhora a aptidão cardiorrespiratória, que era a problemática que foi abordada lá no início da pesquisa, né? Então, ele propõe aqui, né, que a realização do o autoselecionado como uma alternativa para potencializar aí a manutenção, a prática do exercício físico em comparação a outras estratégias, né? Então, temos aí a terceira forma de fazer exercício que foi apresentada no trabalho. Então, quando a gente chega no final da introdução, o que ele faz? Então, ele apresenta o objetivo. Então, quer dizer, pretendemos com esse estudo saber se as estratégias de treinamento que foram citadas são eficientes para melhorar esses desfechos de saúde, quer dizer, aptidão cardiorrespiratória e composição corporal, e também qual é o impacto disso na percepção de prazer quando realizado em ambiente não controlado, ou seja, em ambiente mundo real, numa pista de atletismo, num ambiente externo, uma coisa mais aplicável, né? E, além disso, também era identificar, né, qual era que promove maior engajamento, né, ao longo de uma intervenção. Então, quer dizer, a maioria dos trabalhos, né, elas foram conduzidos de maneira aguda, né? Então, ou seja, faz uma sessão e vê o que acontece. Faz 2, 3 sessões e vê o que acontece. Então, a proposta do trabalho é ver ao longo de uma intervenção, um período mais longo de treinamento. Então, aí a gente cai aqui no objetivo, né? Então, ficou claro para vocês essa sequência ali? Então, a gente tem uma apresentação macro, né, de um problema, uma coisa mais ampla, e aí a gente vai trazendo, né, até, né, o objetivo, né, que a gente pretende tratar, mas passando pela a apresentação da problemática. E a problemática era muito clara, né? Quer dizer, tem alguns trabalhos que comparam o moderado com o HIIT, mas eles são feitos em laboratório, poucos trabalhos feitos com intervenção, né? Além disso, tem o autoselecionado, que ele é uma proposta que parece ter potencial maior para aderência. Então, quer dizer, se é meu problema era que as pessoas não faziam, então como é que essas 3 abordagens, elas vão impactar nesses desfechos, né? Então, aí a gente chega, né, no objetivo do trabalho. Se você quiser, complementar, falar alguma coisa, você fica à vontade. Eu fico vendo a tela aqui dos slides, eu não vejo se o pessoal está escrevendo alguma coisa, então, se você notar algum comentário aí, fica à vontade. Não, acho que é isso mesmo, Raça. Acho que vale a pena chamar atenção, né, pessoal? A gente está mostrando aí o exemplo de uma dissertação de mestrado, tá? Esse que vocês estão vendo, né, então, assim, um aluno que já passou por várias etapas, né, que vocês não passaram ainda, tal. Mas acho que é importante vocês, assim, terem bons exemplos, né? E um bom exemplo, esse trabalho do Gladson é um bom exemplo, sem dúvida nenhuma. Então, ajuda a buscar, né, guiar o trabalho de vocês a partir de bons exemplos. Então, acho que essa é a ideia, tá? Eu acho que é bem importante falar sobre isso, Eduardo, que a questão da viabilidade, né? Então, assim, quando a gente pensa nesse trabalho, né, então, comparar 3 estratégias de intervenção, então, assim, o que significa isso, né? Então, na época, um aluno que era bolsista, né, o Gladson era bolsista, tinha tempo de trabalho integral no trabalho dele, e ele ainda é, por sinal, um excelente aluno, muito dedicado, né? Então, quer dizer, ele passava realmente ali
30 horas semanais, eu diria, pelo menos, dedicado ao desenvolvimento desse trabalho. Então, é importante mesmo você destacar isso, porque esse trabalho só foi viável porque, além do Gladson, ainda teve uma equipe por trás dele, né, que estava auxiliando ele a desenvolver essas intervenções. Quer dizer, não é um trabalho que a gente espera ser encampado por um aluno de TCC, né, porque às vezes você até consegue estruturar um trabalho dessa magnitude, mas na hora de botar a mão na massa para fazer ele acontecer, né, nem todo mundo tem condições de conduzir esse tipo de trabalho. Eu não digo nem condições intelectuais, né, eu digo condições de disposição de tempo, realmente. Né? Então, é muito importante que você mencionou isso, porque às vezes a pessoa vê um trabalho desse e fala assim, nossa, então quer dizer que eu tenho que fazer um trabalho desse tamanho aí para ser uma coisa inédita, uma coisa nova, né? Então, não necessariamente, né? Então, é só um exemplo, eu acho que, como o Eduardo falou, é um exemplo que a gente está tentando sempre mostrar para vocês coisas boas para inspirar, né? E aí adequar a realidade de cada um, tá? Então, aí a pergunta, né, quais poderiam ser as hipóteses, né, que a gente tem? Então, né, no trabalho, qual é o foco principal? Pensar assim, então, melhora a aptidão cardiorrespiratória? Qual dos tipos de treinamento poderiam melhorar mais a aptidão? Aliás, primeiro, todos esses métodos melhoram a aptidão cardiorrespiratória? Então, primeira coisa, né, a gente tem um embasamento dizendo, poxa, se todos eles atingem intensidades moderada, vigorosa, né, então, provavelmente, o impacto sobre a melhora da aptidão cardiorrespiratória vai ser positivo, né? Sendo que, qual deles melhora mais, né? Então, fica essa questão, né? Então, se por um lado, né, o treinamento de maior intensidade na literatura, né, demonstra que sim, né, quanto mais intenso, maior a aptidão cardiorrespiratória. Por outro lado, quanto mais intenso, menos as pessoas tendem a querer fazer. Então, como é que acontece essa dinâmica, né, a longo prazo, né, ao longo de várias semanas, né, então, ao longo de meses? Então, será que no final do processo, qual vai ser o produto final, né? E esse trabalho dele tem um diferencial bem interessante, porque muitos, na hora de fazer o trabalho, faz assim, pega 10 pessoas, aí a meta é concluir a pesquisa com 10 pessoas, sendo que no meio do caminho, das 10 que você conseguiu, 5 desistem. Aí ele pega e bota mais 10 para dentro, mais 5 para dentro. Aí passa um pouco mais de tempo, mais 3 desistem. Aí ele vai lá e coloca mais 3 pessoas, até fechar 10 pessoas. Então, quando a gente analisa dessa maneira, então você conclui que quem terminou a pesquisa teve um determinado resultado. Agora, será que isso vai acontecer, né, para aqueles que desistiram? Né? Qual foi o impacto desses que desistiram no processo todo? Então, ele discute sobre tudo isso, e a hipótese dele, então, é construída e pautada em cima dessas questões. Né? Então, basicamente, vocês podem perceber, e esses numerozinhos que tem aqui, olha, são todos trabalhos que embasam justamente a proposta que ele está apresentando. Né? Então, os achados são controversos em relação à melhora da aptidão cardiorrespiratória e composição corporal, e pode ser parcialmente explicado pelo protocolo adotado, né? Ou pela elevada taxa de abandono desse programa. Então, quer dizer, ele cita vários trabalhos e depois ele tira uma conclusão a respeito do que está sendo, né, do que ele acredita que vai acontecer com base no que foi observado anteriormente. Tá? Então, a ideia da hipótese, acho que deu para vocês entenderem, né, qual que é a lógica, né? E eu vou avançar para o próximo ponto. Bem, o próximo ponto é
a revisão de literatura, né? Então, como a gente viu na introdução, né, que a gente sai de um aspecto mais geral e vai para uma coisa mais específica, e essa dinâmica, ela também ela acontece na revisão de literatura, né? Então, o que a gente vai ver? Por exemplo, então, aptidão cardiorrespiratória e saúde. Então, como o tema principal dele está relacionado à melhora da aptidão cardiorrespiratória, né? Então, e falar também sobre como esse, né, o impacto do excesso, o excesso de peso, né, as pessoas que têm excesso de peso, né, quais seriam o impacto disso na sua saúde? Então, basicamente, esses dois primeiros tópicos, eles estão abordando um processo de forma mais abrangente. Então, para ficar claro para o leitor que existem várias evidências e que é muito bem concretizado que essas duas coisas acontecem e que esse problema, ele é um problema que ele tem um impacto na sociedade bastante relevante, né? E na sequência, aí ele traz um pouco mais próximo ao tema de trabalho, né? Então, quer dizer, a interação, né? A interação entre aptidão cardiorrespiratória, composição corporal e saúde, né? Então, como é que esses três aspectos aqui, eles estão sendo abordados? Por que ele aborda esses aspectos aqui? Essas variáveis? Porque é justamente o que ele vai trabalhar durante a pesquisa. Então, ele não fala que qualidade de vida, né? Ele não está trazendo aqui, sei lá, uma autopercepção, né? Como a pessoa se percebe, se ela se sente melhor, né, quando ela faz um em relação ao outro. Ele está trabalhando de uma forma mais focada nas variáveis que ele está querendo desenvolver. E aí, né, traz especificamente como o exercício pode melhorar essas variáveis, né? Então, como que o exercício consegue melhorar isso? Quais são as evidências que são aplicadas e demonstradas na literatura, né, a respeito disso? E, por fim, né, vem falando da aplicabilidade, né, dessas diferentes estratégias de treinamento aeróbio, né, que foram todos os treinamentos aeróbios, né, nas variáveis diretas que ele tem interesse, que é a aptidão cardiorrespiratória, composição corporal e aderência. Então, ele vem detalhando qual é o que se tem na literatura a respeito de cada um dos modelos de treinamento que ele vai desenvolver. Então, quando você lê a revisão de literatura, a ideia é que você consiga ter uma clareza de qual foi o problema, né, e de forma um pouco mais aprofundada do que foi colocado na introdução, né, quais são os pontos que o trabalho pretende desenvolver, e aí entrando na problemática, e direcionando a lacuna do conhecimento a respeito do que tem na literatura, mostrando, né, o que tem, né, sobre cada uma das variáveis em cada um dos modelos de treinamento. Tá? Então, para exemplificar e ficar mais claro para vocês, eu peguei, existe, antes de falar sobre ainda sobre o trabalho, há algumas estratégias, né? Então, você pode construir a tua revisão de literatura e, como o professor Eduardo mostrou para vocês lá nos vídeos onde falava sobre revisão de literatura, fazer um quadro de resumo das informações. Então, aqui, esse quadro, né, ele ajuda bastante a vocês se organizarem em relação à estrutura do trabalho, né, e também a conseguir retomar essas informações, né, durante o texto. Então, por exemplo, né, aqui não tem a ver com o trabalho do Gladson, né, eu peguei na internet porque o trabalho dele não incluiu essa tabela. Mas vocês podem observar que, né, por exemplo, fica muito fácil eu lembrar o que eu vou colocar a respeito quando eu vou citar o trabalho do Siqueira, que ele fez um trabalho sobre antidepressivo, né, e atividade aeróbia junto com farmacoterapia, e que o resultado que ele encontrou é um aumento da depressão em ambos, né, porém, o GE precisou de doses menores, né, que deve ser o grupo de exercício menor desse medicamento.
Então, quando eu for citar lá no trabalho, se eu tenho em mãos essas informações organizadas, fica muito mais fácil eu conseguir citar, mencionar com mais precisão, o que é geralmente uma dificuldade, né? Você, às vezes, lembrar, né, o que cada trabalho, o que cada autor encontrou nos seus trabalhos aí. Então, Raça, uma coisa que eu acho que é interessante, né? Você, com esse quadro, você consegue ter uma boa olhada, assim, ó, por exemplo, você tem 5 trabalhos, né? Então, assim, você tem um olhar em 5 trabalhos ao mesmo tempo, você consegue ter uma visão geral, você pode até fazer uma coisa de coloração, sinais, alguma coisa assim, para falar se a atividade, o seu exercício contribui ou não contribui, entendeu? Então, assim, baseado nesses trabalhos, parece que a atividade física tem um efeito mais positivo, entendeu? Então, assim, ele ajuda a sintetizar a informação, né, e você traçar conclusões mais objetivas em cima dele. Com certeza. Aqui, por exemplo, se a gente fosse pensar uma tabela dessas com as características do trabalho do Gladson, né, aqui, por exemplo, diria assim, o objetivo foi comparar o moderado contínuo com o treinamento intervalado, né? Aí, o que ele encontrou? Aumento, melhora da composição corporal, né, de quem fazia o intervalado. Aí, o Teixeira seria um outro trabalho, e aí você vai olhando assim, fala, olha, realmente, tem trabalhos que falam que melhora, trabalhos que falam que piora, e tem trabalho que fala que é igual, então, uma coisa e outra. Então, fica mais claro, né, para você refletir sobre as questões de pesquisa, quando você tem um compilado de artigos que você leu, né, e condensados numa tabela como essas, para justamente você, até para pensar sobre aquele tema. Então, como alguns de vocês citaram, eu gosto, por exemplo, né, maturação e iniciação esportiva. Então, o que os trabalhos que estão nessa temática estão dizendo, né? Então, se você tem uma tabelinha dessa, você vai ver, parece que tem um efeito positivo, outro efeito negativo, então você vai conseguir pensar melhor até sobre o que você está desenvolvendo. Bom, eu peguei aqui como exemplo, né? Então, só retomando aqui, então, um dos tópicos, ele fala sobre o treinamento de intensidade autoselecionada, né? Então, o que ele incluiu aqui no trabalho, né? Então, se vocês observarem, né, ele começa falando sobre o que é um treinamento, né, de intensidade autoselecionada, ele cita alguns trabalhos aqui, né? Em seguida, né, ele fala que essa estratégia, ela parece, né, que as pessoas, mesmo que você prescreva uma intensidade, elas tendem a sair dela e ir para uma intensidade autoselecionada. Então, ou seja, né, até mostrando que isso parece, essa proposta, ela tem uma aplicabilidade mais interessante comparada a outros métodos, né? Então, se você propõe que a pessoa se mantenha naquele outro, no método imposto, você vai estar forçando ela de uma certa maneira, e isso pode ter um impacto mais negativo, né? Além disso, né, estudo que investigou, né, sujeitos com baixa aptidão cardiorrespiratória e excesso de peso, né, divididos em 2 grupos, um que fez moderado, né, e alta intensidade, e eles encontraram que aproximadamente 60% e 40% dos sujeitos estavam dentro da gama de intensidade moderada a alta, respectivamente. Né? Então, ele vem trazendo os artigos que foram, que utilizaram abordagens similares, né? No caso, o moderado contínuo, né? E aí, o autoselecionado, né? E descreve que parece que as pessoas, principalmente aquelas que têm baixa aptidão cardiorrespiratória, né, os mais sedentários, eles treinam, quando pede, fala assim, faz na tua intensidade aí. Então, eles acabam buscando uma intensidade que está dentro da zona de recomendação. Tá? Então, ele apresentou isso porque se a proposta do protocolo de treino que ele quer testar, ela precisa ter relação melhorar a aptidão cardiorrespiratória,
Então, ele tem que ter alguma base teórica para isso, né? A outro aspecto que ele apresenta, né, de uma maneira geral nesse parágrafo, ele fala assim, olha, veja só, isso, além de estar dentro da zona de recomendação, ele acaba sendo uma proposta que acaba potencializando o bem-estar deles durante o treino, aumentando percepção de autonomia, autoeficácia e prazer, né? Então, quer dizer, quando você pode escolher, você tende a ter melhor essas variáveis e isso refletir mais positivamente na tua percepção psicológica. E então, e aí ele apresenta, né, de uma maneira mais geral, que quando você, apesar de ter um foco mais pautado, né, em melhora dos aspectos psicológicos, isso tem resultados positivos, né, sobre a aptidão cardiorrespiratória e melhora do condicionamento também, né, mesmo, né, sendo executado de forma autoselecionada, e inclusive, olha, no finalzinho aqui, ele mostra o trabalho que alcançou, né, numa intervenção de 12 semanas, né, de exercício de intensidade moderada autoselecionada, respostas bastante similares, né, em relação à percepção de prazer. Então, e aí ele finaliza, né, vai finalizar o trabalho falando assim, esse tópico, né, apesar de indicar que sujeitos escolhem uma intensidade que promove estudos fisiológicos suficiente para a melhora da saúde, né, e que desencadeia aspectos positivos nas respostas psicofisiológicas, né, em relação a quando o treino é imposto, né, o que pode conduzir em uma melhora da aderência ao programa. É possível que essa estratégia melhorar a aptidão cardiorrespiratória e composição corporal em sujeitos fisicamente inativos com excesso de peso? Então, é uma pergunta porque, apesar de ter vários indicativos, esses indicativos não foram testados de uma forma a longo prazo, assim como nas outras estratégias. Então, só para ficar claro que, então, nesse trabalho aqui, ele finaliza, né, a discussão do tópico, mostrando, fazendo esse questionamento, e aí, né, que vai ser explorado lá durante a pesquisa de uma forma mais específica. Tá? Então, eu acho que, como exemplo, era isso, né? Eu não sei se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, e esclarecer alguma coisa a respeito do formato, né, do modelo, né, a gente pode falar mais especificamente. Boa, Raça. Eu acho que esse é uma questão, né, pessoal, porque eu imagino que está todo mundo já, assim, imaginando, projetando o que eu vou fazer, né, a gente vai, como que a gente vai pensar, e, enfim, né, gera muita informação e gera muita reflexão, né, gera muita reflexão. Então, eu acho que a gente até conversou, sabe, pessoal, a gente entende que muita gente já tem algo já encaminhado, mas tem muita gente que não tem ainda, né? Então, assim, para a tarefa que a gente vai propor para vocês, é uma tarefa que você vai ter tanto uma opção de fato, criar ou desenvolver o seu projeto que você imagina, ou você pensar especificamente no que a gente está propondo, né? Uma ideia simples, para a gente ir lá, para você não deixar você travado, né? E limitar o avanço dentro da disciplina, tá? Então, acho que isso é uma coisa real, você precisa ficar... a gente entende, né, essa realidade, mas não quer deixar que vocês reflitam, que vocês pensem, né, e exercitem essa criatividade, né, esse olhar curioso de vocês, né? Então, a gente está organizando a tarefa, a gente acabou na aula aqui, a gente vai ficar à disposição para vocês. Vocês podem ficar bem à vontade para explorar, manda WhatsApp, manda no Cigado, da forma que vocês preferirem. Vamos fazendo esse bate-papo, quem tiver dúvidas, sugestões ou ideias. E aí, na próxima semana,
a gente vai abordar um conteúdo, mas a gente quer voltar nessa um pouco dessa aula, né, para tentar esclarecer dúvidas, né, ver o que vocês, como que vocês desenvolveram durante a semana, para justamente ter certeza que a gente tá passando a informação bem clara para vocês, e a gente está tentando aplicar, né, na realidade de vocês, né? Mas como eu estava conversando aqui com o Lucas agora há pouco, pelo chat, não tem como, né, pessoal? Acho que a investigação, assim, ela precisa de leitura, né? Você precisa ir atrás da informação, conversar com as pessoas, ir atrás e conversar com um, conversar com o outro. Então, esse é um momento importante, assim, né? De vocês lerem, buscarem ideias mais variáveis possível, ver o que você tem mais proximidade, né? E aí, a partir daí, você conseguir imaginar um projeto, né? Ou se não, conversa com a gente para a gente conseguir ficar um pouco mais avançar ou ajudar a desenvolver essa ideia. Eu queria só aproveitar, eu vi uma pergunta do Marcelo, não sei nem se você chegou, estou tentando olhar o Eu respondi embaixo. Interagiu bastante, né? Então, assim, tem várias coisas legais aqui e dá para a gente pensar em várias formas de resolver o mesmo problema, né? Até é interessante, né? Tentar testar, né? As teorias, né? De diversas formas, enfim, eu acho que é uma coisa que cabe, né? E é salutar para a pesquisa, né? O Lucas aqui, né, estava falando justamente dessa questão quanto mais você sabe de um assunto, né, mais você descobre que não sabe, né? Ah, com certeza. Isso são os filósofos, né, que já justamente indicavam essa circunstância. Mas é assim mesmo, Lucas, e quanto mais você sabe, mais você vai ver que você não sabe, né? Porque tem um filósofo que ele fala assim, que o pensamento é uma ilha, o conhecimento é uma ilha no meio do oceano. Quanto mais você conhece, aumenta a ilha, mas a borda da ilha também aumenta, então o desconhecido também aumenta. Então, quanto mais você vai querendo saber, mais o âmbito do desconhecido. Pronto, quando a gente não sabia que existia Marte, Marte não era nada, né? Agora que tem Marte, olha quantas perguntas que começam a surgir, né? Então, enfim, é por aí mesmo, até bom, né? Não, mas aí, viu, Lucas, eu acho que uma forma que você pode fazer, acho que é você anotar as perguntas que você faz, né? Porque pode ser que tenha algumas perguntas que já existem respostas, né? E você consegue algo parecido, né? Ou resolver alguma dessas questões, tá? Vai anotando, vai organizando, né? Geralmente eu fico com meus alunos, meus orientandos, né, de iniciação científica ou mestrado, sempre cada um tem um caderninho ali, que é o caderninho que fica no bolso, né, e vai anotando tudo que as ideias que vão surgindo, porque às vezes você tem um estalo, né, numa determinada situação, consegue ter uma ideia boa, uma coisa, mas depois você esquece, você não lembra, né, então isso é bem comum. Outra coisa é também colocar no grupo ali, conversar com a gente sobre as propostas, e eu até citei anteriormente que tentar identificar um professor que trabalha com essa temática, né? Então, é muito, muito relevante, né, já considerar, por exemplo, né, alguns que já têm interesse de analisar, estudar uma temática mais específica, né? Eu quero parte desportiva, né? Então, quem que trabalha no departamento com esporte, né? Com esporte criança. Então, você vai explorando isso e quando isso ajuda bastante, porque querendo ou não, um professor que está trabalhando com uma temática específica, ele já tem uma bagagem de mais tempo e aí ele vai conseguir dar maior solidez, né, maior consistência para o teu tema de trabalho. E aí, se você propor uma coisa assim, sei lá, uma coisa mais que já tem na literatura, ele já vai saber isso de bate-pronto e vai dizer assim, olha, isso aí, legal, mas é que já tem, ou né, já está bem claro, ou vamos pegar a partir dessa tua ideia e avançar numa outra direção,
enfim, isso é bastante interessante e justamente por isso que os primeiros tópicos de aula foram para vocês conhecerem os pesquisadores, e em particular a gente mostrou como vocês conhecem os professores do departamento, né? Obviamente que vocês têm todos os professores da UFRN à disposição, né, de forma mais abrangente falando, mas os professores que vão estar mais diretamente, né, responsáveis por ajudar vocês a desenvolver o TCC são os professores de cada departamento, né? Então, uma coisa que eu, né, falo em todas as disciplinas não deixe para fazer o TCC no TCC1. Não deixe para fazer, porque o que acontece? TCC1 é um semestre, TCC2 é mais um semestre. Então, quer dizer, são 2 semestres. Se a gente está falando que precisa de leitura, aprofundamento, né, uma intimidade já com o tema, né, pensando que você vai estar imerso em uma série de outras atividades, né, dificilmente, em pouco tempo, você vai conseguir desenvolver um bom trabalho de pesquisa e evitar aquele processo ansiolítico, né, que geralmente as pessoas têm com o desenvolvimento do TCC. Agora, vocês estão aí, né, uma distância longa, né, do TCC1, né, então, quer dizer, agora, se vocês, por exemplo, for procurar o professor Eduardo, Eduardo, queria trabalhar com o que você trabalha, eu vi aqui no teu currículo, né, o que você acha desse tema aqui? O Eduardo vai passar, lê esses trabalhos aqui, aí você vai ler, né, não entendi tal coisa, ele vai te responder, aí isso vai fazer com que você crie uma certa aproximação com o tema e vai gradativamente desenvolvendo uma ideia. Agora, como muitos me procuram às vezes, eu tenho certeza já te procuraram também, Eduardo, ele chega até, não é nem no TCC1, no TCC2, fala assim, professor, você me orienta? Assim, a gente fica naquele dilema, né, entre orientar e entender que o trabalho dificilmente vai ganhar uma proporção compatível com aquilo que a gente espera, né, que é um bom trabalho, ou, né, vai ser de um nível de estresse tão grande para conseguir alcançar isso que às vezes vocês vão ficar, né, com dificuldades, né, de desenvolver. Então, utilizar o tempo que vocês têm a favor é muito importante, tá? E tenho certeza que os professores ficariam muito satisfeitos e contentes se vocês procurassem eles com mais antecedência, né, com bastante antecedência, até para eles se organizarem para conseguir fazer uma boa orientação. Uma coisa só para complementar, né, Raça? Acho que a ideia da disciplina é justamente para isso. Então aproveitem aqui que a gente está em 2, né, eu e o Hassan, e então para vocês desenvolver as ideias de vocês, né, e qualquer dúvida, aproveitem esse momento, aproveitem que está nessa situação da pandemia, né, às vezes a gente tem mais tempo, assim, para tratar desses assuntos, então manda e-mail, manda WhatsApp, manda lá da forma que vocês tiverem, preferirem, e a gente vai conversando. Tá certo, Raça? Acho que já estamos aí com 2 horas e pouco de aula. A gente vai... O pessoal está perguntando aqui em relação à atividade. Então, pessoal, só para... a gente já elaborou a atividade, né? Basicamente, a gente vai estar fazendo um roteiro que vai ajudar vocês a desenvolverem esses aspectos para desenvolver o problema, desenvolver a justificativa, o objetivo, né? Então, vocês vão fazer esse exercício podendo ser tanto em cima de um tema que vocês queiram, ou usar um tema que a gente está sugerindo, né? Então, vocês vão poder escolher, tanto faz, né? Não tem problema. Seria interessante vocês já usar um em cima do tema de vocês, se vocês ainda não estiverem prontos, tudo bem, usa o que a gente está propondo, tá bom? Aí o pessoal está perguntando em relação à prova, tá, pessoal? A prova, a gente não vai ter prova, a prova são as atividades que vocês estão fazendo. A gente falou lá nos primeiros dias, tá? Cada atividade vai ser gerada uma nota em cima das atividades, e aí essa nota vai compor cada uma das unidades, tá bom? E a presença também, né, Edu? Assim,
ressaltar, tem no primeiro tópico de aula, tem o material que explica justamente o processo dos avaliativos, né? Às vezes fica mais, se alguém não conseguir, quiser, só dá uma olhada lá. Bom, aí ele está falando aqui, né? O Lucas está falando do que no cronograma está dizendo que haverá avaliação, né? Então a avaliação que a gente está falando é justamente em cima das tarefas, tá bom? Então fica tranquilo quanto a isso. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui agora, tá? Obrigado pelo tempo, né? Disposição aí, paciência de vocês. E a gente vai mantendo a comunicação aí para o SIGA e a gente vai se ver em breve na próxima semana, tá bom? Raça, câmbio. É isso. Qualquer coisa também, lembrando, a gente está aí utilizando o WhatsApp, é só manter contato. E, assim, não deixem de falar com a gente, pessoal. Mesmo que para dizer que não está legal alguma coisa, ou para sugerir, para nós é muito importante o feedback, assim, para a gente saber como é que as coisas estão andando, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado aí e nos vemos no próximo encontro.